Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElizabethMargot_ e no Facebook, Elizabeth Margot. Beatriz podia jurar que faria um grande debut na sociedade. Era isso que havia sido preparada em seus 19 anos de vida. Era filha de um conde, nascida para brilhar no céu da sociedade londrina, encontrar um ótimo partido, casar e dar uma linhagem ao título dele. Era tudo isso que Bia queria para si. Então, o grande dia havia chegado. Seria um baile em casa, estaria cercada de amigos, com os pais como anfitriões e seu irmão ao seu lado, carregando o peso de mostrá-la pela primeira vez à sociedade. Seria um sonho inesquecível. O vestido de baile era lindo em um belo tom branco perolado, que exaltava sua pele clara e seus cabelos negros, que estavam presos em um belíssimo coque e tinha como arranjo várias contas de pérolas, para dar um angelical e muito clássico. Beatriz estava linda, se sentindo exuberante. Então deu o braço ao seu irmão e desceu as escadas da casa de Londres. Iam em direção ao salão do baile, com o pai e a mãe logo à frente. Receberiam os convidados e logo depois os irmãos dançariam uma bela valsa. Beatriz era irmã gêmea de Benedict. Ele havia nascido 5 minutos antes dela e feito a alegria do pai, o conde de Bradwell. Então Bia pode crescer e ser amada, pois nunca levaria a culpa de ter vindo antes do herdeiro, nascendo sozinha ou não. Benny tinha levado todo o crédito, e mesmo a condessa sendo bastante aleatória a criação da jovem, Beatriz teve uma ótima infância e grandes instrutoras, mulheres que a haviam preparado para a sociedade, ou pelo menos era isso que ela pensava enquanto descia as escadas com a família. Sabia todos os protocolos e etiquetas, sabia dançar e rir com educação, tinha treinado como segurar a taça com perfeição, como ser uma dama delicada e passiva, tudo necessário para um debut maravilhoso e uma permanência na vida social. Mas tudo foi ao contrário do que Beatriz tinha previsto, não por causa das pessoas. Claro que tinha a ver com as pessoas, afinal ela estava rodeada delas, e esse foi o problema. Ninguém a havia preparado para o turbilhão de gente que lotou o salão de baile dos pais. Eram cavalheiros, damas, nobres, todo tipo de gente da alta roda social de Londres. Todos rindo, conversando, bebendo e comendo, em grupo ou não, mas ainda assim prejudicando tudo que Bia tinha preparado. Ela havia entrado em estado de choque, sua pele ficou mais pálida e seu olhar estava claramente assustado. Suas ações se tornaram mais contidas e menos graciosas. O simples fato de ter mais de 10 pessoas em volta de si já a deixava apavorada. Era um sentimento, um branco que fazia ficar em desespero, como se fosse ser, de alguma forma, machucada por todas aquelas pessoas e suas futilidades. O problema era claramente seu, mas seu inimigo era justamente o que não podia evitar: a sociedade. Como ela viveria daquele jeito, com medo de tudo e todos dentro de um salão de baile, onde deveria rir afetadamente e adorar qualquer outra pessoa que encontrasse? Mas quando se via naquele tipo de posição, o que tinha vontade de fazer era fugir e nunca mais voltar. E foi exatamente assim que Beatriz, filha do conde Bradley, foi conhecida. Uma menina pálida que tinha a expressão de que queria fugir daquele lugar. Isso havia feito sua mãe perder a cabeça. Ela não conseguia aceitar que a filha de uma condessa como ela, considerada um dos pilares da sociedade, fosse vista daquele jeito. Mas não culpou a sociedade, e sim Bia, e toda a sua expressão de cachorro assustado. A jovem escutou horas e horas das broncas e ainda teve que repassar todos os ensinamentos que havia aprendido, para no fim se trancar no quarto e passar a noite chorando. Ela era um desastre e ninguém iria gostar de sua presença. Seria esquecida nos cantos dos salões de baile e nenhum homem olharia para si. E foi basicamente isso que ocorreu naquela temporada. Mas por que Beatriz também se colocou nessa posição? Ela evitava qualquer grupo de mais de 5 pessoas, quase não dançava, pois não ficava em uma posição visível para os cavalheiros, e muito menos ia ao salão das damas. Fugia de todo e qualquer lugar que significasse multidão ou enclausuramento.
Procurava cadeiras perto das janelas ou passeava pelos jardins e esperava todos jantarem para depois fazer seu caminho. Acabou fazendo algumas amizades com solteironas que se mantinham da mesma forma, mas por outros motivos nos cantos dos salões. Eram damas muito educadas, mas que sempre tinham algum problema perante o resto da sociedade. Um vestido feio, espinhas, gordura a mais, risadas estridentes demais, bolsos vazios, escândalos ou nome familiar não muito forte. Tudo que Beatrice não tinha, mas o que aquelas damas tinham e que Bia se viu invejando era a disponibilidade de estar ali e de querer participar daquilo, mesmo sendo colocada de lado. A Bradley não conseguia se sentir assim. Suava frio só de pensar em fazer parte daquelas multidões que caminhavam de um ambiente para o outro dentro dos bailes, ou dançar ou ser o centro das atenções. Ver todos os olhares em cima de si, isso era algo que a deixava apavorada, que Beatrice não sabia explicar o porquê de ter. Quero do fundo do meu coração que essa temporada acabe para podermos voltarmos para casa. Ela estava abraçada à sua ama, Mary. A havia criado desde criança. As duas tinham uma ligação inquebrável, e era nos braços da senhora que Bia sempre encontrava alívio de seus temores. Não pense assim, meu bem. Eu prometo que a próxima será bem melhor. Geralmente a primeira temporada não é boa para ninguém. Nós iremos trabalhar esse seu problema e quando voltaremos para cá você estará curada. Você promete, Mary? Beatrice olhou suplicando por uma certeza que não tinha. Era quase noite. Ela deveria estar se arrumando para os últimos compromissos que teria. Um sarau na casa da melhor amiga de sua mãe. Seria um evento mais fechado que Bia havia ido. Ela estava tranquila, mas ainda assim era um evento social, e sua mãe não aceitaria menos que a perfeição da filha. Prometo, meu amor. Agora venha. Vou te preparar. Você ficará tão linda que todo cavaleiro que a olhar irá se apaixonar. A jovem riu e deixou a ama levá-la para a penteadeira. Ficaria linda, isso tinha certeza, mas não sabia se os homens se apaixonariam por si. O sarau tinha todo o necessário. O ambiente era romântico, as cadeiras confortáveis e a comida maravilhosa. Realmente quase não tinha pessoas ali, o que deixou Bia um pouco mais relaxada. Mas ainda assim se mantinha com a postura de uma porta e bem séria, pois eram nesses pequenos eventos que a mãe avaliava com tudo que tinha. E ela sabia que não poderia ter nenhum deslize, já que não estava nas graças da condessa, principalmente se errasse algo em sua frente. O evento estava claramente sendo bem aproveitado. Beatrice tinha encontrado a amiga de infância, Alicia. Juntas elas podiam rir um pouco mais e não se preocupar com os outros. Mas com tudo que era bom, durava pouco em sua vida. Bia se viu perdendo a amiga pouco tempo depois. A mãe havia requisitado a presença de Alicia e a Bradley havia ficado sozinha novamente. Então Beatrice se levantou e com um pequeno sorriso, a mãe, e com autorização, se retirou do ambiente. Iria até a sala reservada às damas, e ali respiraria um pouco. Buscaria alguma distração para voltar à sala principal e socializar como a mãe queria. Ao invés de Beatrice seguir pelo caminho utilizado pelos convidados, que era atravessando o hall e passando por debaixo da escada, ela foi pelo corredor de trás. Como já conhecia aquela casa desde pequeno, por causa da visita de sua mãe à amiga e das brincadeiras de esconde-esconde que ela e Alicia faziam sempre que podiam, Bia conhecia o imóvel bem suficiente para saber que se quisesse seguir pelo corredor de trás, não seria parada por nenhuma dama disposta a conversar. O local estava mais escuro que de costume, afinal não era para ninguém estar andando por ali, mas ela não ligou. Continuou seguindo livremente pelo corredor. Tinha levantado um pouco a saia do vestido rosa claro para evitar muito barulho. Então, quando ela estava prestes a virar o corredor e entrar na sala reservada às damas, Bia escutou um barulho, uma porta fechando e risadas masculinos. Seu coração gelou. Ela não podia se pegar ali, ainda mais por homens. Deu alguns passos para trás e se encostou na parede, para saber onde eles estavam indo. Mas não podia sair correndo, pois faria barulho demais com todas aquelas anáguas e babados que a saia tinha. Eu diria que hoje é o dia mais propício para se encontrar uma noiva. A mãe só convida as melhores damas da sociedade. É como um jardim cheio de rosas recém-nascidas. Uma risada alta e debochada reinou no ambiente. Podem ser as melhores em termos de fortuna, mas não de aparência. Acho que sua mãe chamou apenas aquelas que não significavam um risco de competir com a beleza de Alicia. Pode até ser, mas Alicia não faz seu estilo, e há mulheres de todos os gostos aqui. Não do meu. Os dois riram e pararam de andar, o que foi um grande alívio para Bia. As vozes estavam mais próximas, mas ela não sabia o quanto. Precisava encontrar uma porta aberta e entrar em algum lugar. Não seja tão exigente, Edgar. Edgar? Beatriz sabia quem era ele. O Duque de Radcliffe, um dos melhores partidos de toda a sociedade. O jovem alto, ruivo, mais velho que ela e que bem era amigo. Isso era tudo que Bia sabia sobre ele.
e admirava a beleza do nobre, assim como todos os outros jovens da sociedade. Olha quem fala, você é igual a mim, Frederick. Claro que não. Eu já lhe disse sobre várias damas que me tornei disposto a pensar como futuras condessas. Você só precisa encontrar alguém que combine com as suas expectativas de casar e ter filho. Só isso, não é mesmo? Posso me casar com a próxima dama que vermos no salão. Acho que será bem conveniente, não é mesmo? O amigo riu. Talvez. Temos Lady Mary, fútil. Lady Marianne, feia. Lady Anne, vulgar. Ah, tem a Lady Beatrice. O silêncio reinou no local e Bia aprendeu a respiração. Nunca em seus maiores sonhos imaginaria que Frederick e Edgar pudessem saber da sua existência, mesmo tendo visto o primeiro crescer junto com o irmão. E por um momento, ela se deixou pensar nas coisas boas que talvez ele fosse responder, pois concordava com as respostas de Radcliffe. Até o momento, as damas que Fred tinha falado eram todas daquele jeito. E Bia sabia que ela não era assim. Poderia imaginar que talvez fosse falar de sua timidez, ou que não é exatamente uma crítica. E o mais improvável é dizer que era uma dama perfeita, sem cor. O que ele queria dizer com aquilo? Uma grande adaga foi enterrada em seu coração. Ela se viu sem saber o que fazer, sem saber como sair daquele local, sem saber como seguiria uma vida em que o Duque havia acabado de falar. Era sem cor. Sem cor? Nossa, que adjetivo diferente para se dar a alguém. Por que você acha que a Bia é assim? A voz de Fred parecia longe, como se ela estivesse transportada para algum lugar fora da realidade deles. A Bradley não tem originalidade. É alguém que se deixa levar pelas palavras da mãe e que se amedronta fácil. Isso pra mim é uma pessoa sem cor. Ela é bonita e bem educada, Edgar. Daquela vez, Bia viu que eles haviam voltado a andar. Ela precisava se esconder, mesmo não tendo forças para tal façanha. Entrou na primeira porta e conseguiu abrir, e a fechando com um pequeno clique, ficou encostada na madeira dura. Sua expressão estava descompassada, sentindo a pressão do peso das palavras dele. De boas educações, o mundo está cheio, Fred. A menina claramente é uma mandada pela condessa. E sim, preciso concordar que é bonita. Mas não sabe dar vazão a isso. A sua beleza é escondida pela falta de cor que leva na vida. Eles passaram pela porta que escondia a Bia. Ela não conseguiu mais escutar o que falava. Mas também já não importava. Seu coração tinha sido machucado de uma forma tão imprescindível. Não era mais capaz de falar ou pensar. Queria sua cama, um pouco de leite quente e precisava desesperadamente chorar. Beatriz ficou ali esperando o tempo certo para poder sair. Quando chegou a hora de abrir a porta, ela viu que tremia, mas não podia fazer muito. Não podia chorar naquele lugar. Ele ia até Benny e pediria para ir para casa. Ele não se negaria de levá-lo. Diria que estava com tonturas, mas antes precisava engolir tudo e até o choro. Todo nervoso e a dor que sentia. Então Bia abriu a porta e foi encarar o mundo que tanto a deixava sem forças.